Senadores devem votar amanhã projetos da pauta feminina. Chega ao Senado proposta que cria Estatuto da População de Rua. E no Dia Internacional dos Povos Indígenas, lideranças apontam retrocessos no Brasil. Boa tarde, hoje é terça-feira, 9 de agosto, e o Senado Notícias está no ar. A agenda desta tarde no Senado prevê reunião de comissão. Vamos então conferir no telão a pauta. A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle tem reunião marcada para as 3 horas. Devem ser votados requerimentos e projetos, incluindo o que determina reembolso de frete por atraso na entrega de produtos. Amanhã, os senadores devem votar em plenário o projeto de lei da pauta feminina. O anúncio foi feito ontem pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. Há uma pauta da bancada feminina que eu gostaria de preservar para quarta-feira. Então nós teremos, a princípio, o cancelamento da sessão de terça-feira, remetendo essa sessão para o momento oportuno para apreciação de medidas provisórias, tão logo a Câmara delibere. E na quarta-feira, os projetos de interesse da bancada feminina, que é um compromisso com esta deliberação. Vamos então conferir os projetos que devem ser votados amanhã, na sessão marcada para as 2 da tarde, com esse foco na pauta feminina. O primeiro projeto determina prazo para oferecimento de métodos e técnicas contraceptivas no planejamento familiar. Outro projeto cria o Programa Nacional de Navegação de Pacientes para Pessoas com Neoplasia Maligna de Mama. Também pode ser votada a criação da campanha Agosto Lilás nacionalmente para conscientização do combate à violência contra a mulher. E ainda o projeto que declara a engenheira Carmen Velasco Portinho como patrona do urbanismo no Brasil. O presidente do Senado deu aquela entrevista durante uma homenagem na Ordem dos Advogados do Brasil. Ele recebeu a medalha Raimundo Faoro, maior honraria concedida pela entidade. A medalha Raimundo Faoro, instituída em 2008, reconhece personalidades que se destacam na preservação do Estado Democrático de Direito. No discurso em agradecimento à homenagem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reafirmou o compromisso da OAB e do Legislativo com a democracia. Não se trata de externar preferência eleitoral, preferência partidária. Cada qual legitimamente tem a sua e isso deve ser respeitado. Mas há algo que nos une em termos de intransigência. Nós não podemos admitir qualquer tipo de arroubo autoritário que vise atentar contra uma conquista de outras gerações e que nós, nessa nossa geração, temos o compromisso de manter, que é a conquista da democracia, a conquista do Estado de Direito, das liberdades públicas, das garantias individuais, dos direitos fundamentais, de uma Constituição que foi concebida depois de muitos anos de luta, de suor, de lágrima e de sangue de outras pessoas. Nós temos esse compromisso. O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, lembrou que a indicação de Rodrigo Pacheco foi aprovada por unanimidade. Ele também destacou o papel de Pacheco na tramitação do projeto que modernizou o Estatuto da Advocacia. Essa inovação legislativa é o maior símbolo do avanço das prerrogativas dos advogados na história recente. Nosso senador Rodrigo Pacheco foi uma chave mestra nessa conquista, que redirecionou a história da advocacia nacional. Seu trabalho como parlamentar foi fundamental para inaugurar a nova era das prerrogativas da advocacia, consagradas na aprovação da Lei 14.365/2022. Foram sucessivos acontecimentos, frutos da mobilização da advocacia, da capacidade da Ordem dos Advogados do Brasil de se afirmar como instituição indispensável à administração da justiça e de uma profissão que merece, obviamente, ser resguardada, ser preservada, ter as suas previsões de inviolabilidade, que não é uma defesa pura e simplesmente de uma prerrogativa que constituiria um privilégio, mas uma garantia para a sociedade de proteção. Quando se defende o advogado, se defende a sociedade, isso é muito evidente. Essa narrativa de algo contra isso deve ser sempre combatida.
Pacheco anunciou também que o Senado deve analisar ainda neste mês o projeto de lei que trata da obrigação dos planos de saúde cobrirem tratamentos que não estejam previstos pela Agência Nacional de Saúde. O relator do texto deve ser escolhido ainda hoje. Esse projeto vai direto ao plenário do Senado. Nós designaremos um relator até amanhã. Vamos definir um bom perfil para poder relatar essa matéria. É importante que, indo direto ao plenário, haja ao menos uma sessão de debates para poder ouvir a sociedade e os segmentos em torno desse projeto e ainda no mês de agosto ele seja deliberado diretamente no plenário, sem a necessidade de passar pelas comissões permanentes da Casa. Então, em relação a esse projeto, que eu sei que é um grande anseio quanto a ele, é esse o encaminhamento que nós vamos dar para um desfecho ainda no mês de agosto. O presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, participou na manhã desta terça-feira de um seminário promovido pela Associação Nacional de Transportes Urbanos. A 35ª edição do evento discute nesta terça e quarta-feira as novas regras para o transporte coletivo urbano em busca de mais qualidade e tarifas mais acessíveis. Impactado pela pandemia da Covid-19, o setor busca a recuperação. Ainda temos grandes desafios a enfrentar, como a recuperação da demanda perdida e a melhoria da situação financeira do setor, que amargou prejuízos que chegaram a quase 30 bilhões de reais nos últimos anos, com muitas empresas interrompendo parcial ou totalmente as suas atividades. Por videoconferência, o presidente do Senado ressaltou que o transporte coletivo urbano não é uma atividade comercial pura e simples. É também um direito expresso na Constituição. O poder público não pode se omitir. A atividade de transporte deve ter a presença do Estado na sua fiscalização, na exigência da qualidade, na exigência do cumprimento de contrato. Há obrigações de cunho público daqueles que são concessionários ou permissionários da atividade de transporte, e tudo regulado através de contratos administrativos que têm toda a observância do direito administrativo. E para além dos interesses da iniciativa privada que envolve, que legitimamente representa a ANTU, há também o interesse dos municípios brasileiros, sobretudo, repito, de cada cidadão e cidadã brasileiro e brasileira que depende do transporte coletivo no seu dia a dia. Muito bom evento a todos vocês e muito obrigado. Representando a Frente Nacional dos Prefeitos, o prefeito de Aracaju pediu algo parecido com o Sistema Único de Saúde, o SUS, voltado para o transporte urbano. Segundo ele, as gratuidades devem ser bancadas por quem de direito, não devem pesar nem mesmo sobre os usuários. Teríamos que ter o Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, onde o governo federal tivesse a sua parte, os estados tivessem a sua responsabilidade e os municípios tivessem a sua responsabilidade, porque hoje basicamente são os municípios que arcam com toda a responsabilidade. As gratuidades que forem de leis federais assumidas pelo governo federal, as gratuidades que sejam de responsabilidade dos governos estaduais, assumidas pelos governos estaduais, e as gratuidades que forem de leis municipais, assumidas pelos governos municipais. O mundo todo comemora hoje o Dia dos Povos Originários. No Brasil, líderes indígenas afirmam que o momento atual é de retrocessos. O Dia Internacional dos Povos Indígenas foi estabelecido pela ONU em 1995. Um dia para lembrar a necessidade de garantir condições de existência minimamente dignas às diversas etnias do planeta. Lembrar direitos estabelecidos na Declaração das Nações Unidas, aprovada em 2007, como o direito à autodeterminação, ou seja, o direito deles próprios decidirem como querem viver. Este ano, o Dia Internacional dos Povos Indígenas foca no papel da mulher como guardiã do conhecimento, da língua e da cultura desses povos. É ela, a mulher indígena, que conversa no próprio idioma, desde o nosso nascimento até o fim das nossas vidas. Falar a língua significa cantar o significado do meio ambiente em que vivemos, dos nossos territórios, para o bem-estar não só dos povos indígenas, porque a mulher aqui na cidade, nos centros urbanos, é vítima de assassinato, de desrespeito,
e desconsideração. Como diz um cacique Aniceto Chavante, a palavra da mulher é sagrada. De acordo com o último censo do IBGE, no Brasil são quase 900 mil indígenas divididos em mais de 300 etnias. Uma população que ainda hoje luta para garantir o direito básico à terra que ocupa mais de 500 anos. Em várias regiões, como no Vale do Javari, onde foram assassinados o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips, os indígenas vivem conflitos com garimpeiros, madeireiros, pescadores e traficantes. Aqui do Brasil não existe qualquer motivo para celebrar as relações com o poder público, com o governo federal, principalmente, porque não existe um programa, um relacionamento efetivo e confiável que possa garantir a demarcação das nossas terras, a garantia de vida das nossas famílias. Ao contrário, existem ameaças de quebrar os acordos constitucionais que construímos em 1988, junto com Ulisses Guimarães, de estabelecer novas regras, novos parâmetros, sempre para prejudicar o bem-estar das nossas aldeias, das nossas famílias e da nossa sobrevivência. Essa data nos remete a uma reflexão sobre todas as injustiças e genocídios que o homem colonizador infligiu sobre os índios e os povos tradicionais, escravizando, submetendo a torturas, exterminando, e todo tipo de injustiça foi cometida. Então é uma data hoje de reflexão mesmo, para que a gente não continue com esse preconceito, com essa conduta primitiva do homem dito civilizado sobre os índios. No Congresso tramitam várias propostas relacionadas à questão indígena. Na Câmara, um projeto polêmico quer permitir a exploração de minérios, petróleo e recursos hídricos em terras indígenas. No Senado tramitam mais de 30 projetos. 13 foram apresentados este ano. Entre eles, o que prevê a criação de uma política nacional de segurança para os povos indígenas. Outra proposta apresentada este ano pelo senador Confúcio Moura quer garantir aos índios e comunidades indígenas o acesso à justiça. O projeto de lei está tramitado no Senado. Ele tem como objetivo um acesso à justiça sem preconceitos, um acesso diferenciado, acompanhado de conhecimento pelos magistrados sobre os povos indígenas, para poder julgar de uma maneira diferenciada gente que é desigual. Senadores podem aprovar proposta que cria Estatuto da População em Situação de Rua. O projeto ainda vai ser distribuído às comissões do Senado. A pandemia trouxe mudanças e desafios para todos, mas alguns sofreram mais do que outros. Os crescimentos da taxa de desemprego e de preços de produtos básicos resultaram no aumento da população em situação de rua. Segundo o estudo divulgado pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, o número de pessoas nessa condição apenas na cidade de São Paulo em 2022 é maior do que 40 mil pessoas. No Brasil, esse número passa de 180 mil. Aqui em Brasília a gente calcula que aumentou 4 vezes mais. A pandemia, através das pessoas que perderam os seus empregos, a pandemia jogou essas pessoas em situação de rua. Rogério, mais conhecido como Barba, nasceu e morou anos na rua. Depois de muita luta, superou essa situação e criou um instituto para dar amparo às pessoas que estão nessa condição. Após uma 14ª internação aqui em Brasília, no projeto chamado Cristolândia, eu consegui vencer as drogas, o álcool. Aí eu, vendo as necessidades que eu sofria na pele quando estava em situação de rua, montei um projeto.
O projeto de lei que busca criar o Estatuto da População em Situação de Rua foi apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues. O texto garante a essa parte da população direitos como acesso à alimentação gratuita, água potável, itens de higiene básica e banheiros públicos. Além disso, prevê que um percentual mínimo da mão de obra contratada por editais de licitação para contratação de serviços seja composta por moradores e ex-moradores de rua. Então esse estatuto é muito importante para a garantia, né, dos direitos da população em situação de rua. Esses todos, o mais principal que a gente vê é a alimentação, porque a pessoa em situação de rua, ela precisa ter um espaço onde ela recebe essa alimentação com dignidade. E também precisamos trabalhar, né, a moradia primeiro, né, e precisamos trabalhar também, além da moradia, as pessoas que têm problema, que são doentes, têm a saúde mental, precisa ser trabalhada essas pessoas. As pessoas que têm problema de drogadição, precisa ser garantido o tratamento dessas pessoas para que essas pessoas possam retornar para as suas moradias. Também está previsto no projeto a criação do Fundo Nacional da População em Situação de Rua e o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento. Outra mudança é a criminalização da aporofobia, que é a aversão e a hostilidade com uma pessoa por ela ser pobre. O projeto de lei que busca implementar essas mudanças e o Estatuto da População em Situação de Rua já está em tramitação no Senado Federal e será distribuído às comissões da Casa. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.